Irmãos, olha só. Eu havia dito para vocês que essa explicação de hoje, ela é essencial para que nós possamos fazer uma leitura adequada do livro de Apocalipse. Por quê? Porque no tempo que o livro do Apocalipse foi escrito, que ele foi dado a João, né, no tempo do Império Romano, o imperador era o Domiciano. Era um período, irmãos. Domiciano, ele era conhecido como um novo Nero, ou seja, uma pessoa muito cruel e mais que desenvolveu uma grande perseguição sobre a igreja. Bom, na ilha de Patmos, então, o apóstolo João, ele recebe neste tempo de grande perseguição da igreja, e a igreja, ela não tinha Bíblias como nós temos hoje, tá certo? Como que era? Como é que as pessoas elas tinham que aprender alguma coisa? Ouvindo. E é por isso que tem aquele texto que diz, a fé vem pelo ouvir. Por quê? Porque exatamente, irmãos, as pessoas elas não tinham Bíblias como nós temos, e mais ainda, boa parte das pessoas nem sabiam ler. Isso era normal, isso era comum. Mulheres não sabiam ler, não sabiam escrever. As pessoas que sabiam ler e as pessoas que sabiam escrever eram já pessoas assim, selecionadas. Os judeus tinham uma cultura diferente e por isso os pais, eles ensinavam aos filhos homens. Mas, então nós estamos num período de uma cultura oral. Então as coisas elas eram ensinadas pela tradição verbal, tudo bem? Então, como que como é que você faz com uma criança quando você vai contar uma historinha para ela? Você conta uma vez a história e ela já sabe toda a história? Não. O que você tem que fazer com ela? Repetir várias vezes. Repetir várias vezes a história. Repetir várias vezes. E é interessante que a criança ela precisa disso para que ela vá fixando os detalhes. Porque numa primeira vez que você conta, ela pode ter um entendimento de algumas coisas que ela fixou. Na segunda vez, ela vai pegando outros detalhes. E a criança faz isso, inclusive, com os filmes, né? Eu tenho 3 filhas. E como é que era? Vamos assistir então aqui, sei lá, A Bela e a Fera. Sei lá, Bela e a Fera. Quantas vezes? 500 vezes. Então criança é assim, assiste e assiste e assiste. Então num tempo de tradição oral, certamente Deus sabia que era importante que realmente fossem escritas essas cartas, entregue às igrejas, que as pessoas, então por isso as pessoas tinham esse grande interesse de se reunir para poder ouvir. Ninguém levava, né, uma anotação para casa. Então as pessoas tinham interesse de se reunir para ouvir. E Deus, sabendo disso, né, o que o Senhor faz? Ele entrega o livro de Apocalipse, que seria um livro que contaria uma história que está entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, nós já falamos aqui, e para contar essa história que é muito rica de detalhes, de situações, de circunstâncias, com muitas profecias, o que o Senhor faz? O Senhor diz assim, então eu vou fazer assim, olha, eu vou contar esta história, quantas vezes? 7 vezes. Até porque o número 7 no livro do Apocalipse, nós já vimos numa das aulas passadas, o número 7 ele já tem um significado. Ele é um significado daquilo que é e também completo. A obra está completa, né? E encerrada, inclusive com o descanso no 7º dia. Então, quando ele vai dizer as 7 igrejas da Ásia, ele vai também trazer esta noção de completude e de alguma coisa perfeita. Então, Deus dividiu o livro do Apocalipse em 7 partes. Mas não é 7 partes diferentes, são a mesma história contada 7 vezes. Tudo bem? Vejam só, imagine a seguinte situação. Eu vou contar a história do Chapeuzinho Vermelho.
7 vezes para vocês. Então, na primeira vez que eu for contar a história, eu vou dar uma ênfase aqui na situação, no contexto dela, antes dela sair de casa. Então, aí eu vou contar como era a vida dela lá na casa dela, como era a mãe dela. Eu vou até referir que ela tinha uma vozinha que morava do outro lado da floresta. Mas na primeira vez que eu contar a história, eu vou encher de detalhes no ambiente antes dela sair. Como que ela era, como ela foi criada, aquilo que ela gostava, entendeu? Tá bom. E vou contar a história, e as outras partes eu vou contar assim. Passou pela floresta, encontrou com o lobo a distraiu ali com as flores, chegou primeiro na casa da vozinha, entrou, comeu a vovó, esperou ela chegar, e vou dar aquela passada, sem detalhes e talvez sem alguns pedaços também da história. Porque eu estou, na primeira vez que eu conto, eu estou dando ênfase na vida dela, na casa dela. Aí na segunda vez que eu vou contar essa história para vocês, eu já mudo a ênfase. Eu já mal falo da mãe, apenas digo que a mãe chamou ela, olha, vai levar essas guloseimas aqui para a vovó, né? E não dou detalhes nenhum da vida dela antes, tal, e dou ênfase no caminho. Como era o caminho? As árvores, a paisagem, os pássaros, as coisas que tinham pelo caminho, e encho de detalhes o caminho, tá certo? E o resto eu conto daquela mesma forma. O lobo chegou, encontrou, distraiu ela, foi lá e tal, como a vovó. E aí na terceira vez eu já vou dar ênfase no lobo, no aparecimento do lobo, na conversa que ela teve com o lobo, na astúcia do lobo, né? Nas intenções do lobo. Aí eu dou ênfase e eu encho de detalhes essa parte da história. E depois vai. Não dou nem muita ênfase para o início e nem muita ênfase, porque eu estou interessado em dar detalhes da parte do lobo. Agora eu vou contar mais uma vez. Aí nessa outra vez que eu vou contar a história, eu já vou dar detalhes da vovó. Como era a vovó, do que ela vivia, onde ela estava, como era a casa dela, que era perto de um carvalho. E vou dar um monte de detalhes da vovó. A Chapeuzinho sai e tal, passa pelo caminho, encontra com o lobo e tal, mas eu dou muitos detalhes sobre a vovó. E na outra vez que eu contar a história, aí eu vou dar ênfase na estratégia do lobo ao comer a vovó e a Chapeuzinho. E uma outra que eu contar a história, então aí eu apareço com o caçador e explico quem era o caçador, de onde ele veio, por que ele estava passando por ali. Vocês entenderam? Então, a história do Apocalipse, ela é exatamente assim. Ela foi contada, e cada vez que ela foi contada, a mesma história, ela tem ênfase em lugares diferentes, e ela é progressiva também. Por quê? Porque na medida que eu vou avançando de uma história para outra, de uma sessão para outra, eu apareço com outros detalhes. Por exemplo, eu conto primeiro a história, no capítulo de 1 a 3, eu mostro detalhes sobre a igreja. Sobre a igreja, 7 igrejas, os 7 tipos de igreja, como são essas igrejas, como essas igrejas têm características que nós vemos elas hoje, no nosso tempo, e essas características que existiam naquele tempo também. Então no primeiro eu falo de muitas características da igreja. Agora, na segunda sessão, eu mudo a minha ênfase. A minha ênfase está no trono, está lá no céu. O trono de Deus, como é que era o trono de Deus. Mas a igreja aparece, e aparece uma coisa muito importante também, que é o que eu vou fazer com vocês aqui. Eu vou mostrar que em cada uma dessas sessões tem 2 eventos que são marcantes, exatamente para você perceber que eu estou contando a mesma história. Porque tem uma coisa que só pode acontecer uma vez, e ela é contada 7 vezes. Tem uma coisa que só pode acontecer uma vez, mas ela é contada 7 vezes. Então ela é central, ela marca cada um destes trechos da história. Isso fica claro para vocês? Fica. Maria, tudo bem até aí? Né? Então, por que isso é importante? Por que é importante? Porque se, como muitas pessoas fazem, elas pegam o livro do Apocalipse e imaginam que o segundo capítulo é uma sequência do que aconteceu no 2, no 1, o 2, né, o 3 é uma sequência do que aconteceu no 2, o 4. Se eu imaginar que é um livro onde os capítulos eles estão em sequência, eu vou ter alguns problemas sérios e eu não vou conseguir conciliar. Tá certo?
Então, se eu entender isso, a forma que a história é contada, as coisas ficam bem mais simples. E é o que eu vou mostrar para vocês hoje, de 2 eventos que aparecem nas 7 vezes, nas 7 sessões que a história é contada. Quais são esses 2 eventos? Eu falei na aula passada. São 6 eventos ao todos, os mais marcantes, mas eu dei ênfase em 2. Quais? A vida de Jesus E o fim do mundo. Então, aquele esforço que eu fiz aqui na semana passada foi exatamente de mostrar para vocês que o dia da vinda de Jesus, visível, gloriosa, audível, única e também inafastável, o dia da vinda de Jesus é o dia do fim de todas as coisas, e que neste momento há um transporte de algumas pessoas, né, para um outro lugar, novo céu, nova terra. Tudo bem? Então é o grande e terrível dia do Senhor, que foi a aula da semana passada. Então, e hoje eu vou mostrar que estes 2 eventos, que é um só, na verdade a vinda de Jesus e o fim do mundo é uma coisa que acontece junta, ele vai fazer a divisão dessas 7 sessões. Tudo bem? Então eu coloquei aqui neste gráfico aqui, ó, 7 sessões paralelas e progressivas, porque tem detalhes que são acrescentados. A primeira sessão, eu tenho aqui, então, os 7 candeeiros, né, que são as 7 igrejas, e que tem 7 estrelas que estão nas mãos de Jesus, que são 7 anos da igreja. Então, olha só, olha os 7 aí. 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, e Jesus tem 7 estrelas nas mãos. Então, o 7 apareceu várias vezes, mas é a primeira sessão, que vai falar das 7 igrejas. Na segunda sessão, eu tenho já a história contada com 7 selos. Né? Então eu tenho um livro com 7 selos, que ninguém podia abrir, e Jesus foi o único digno então de abrir este livro, de tomar ali na mão do Senhor e de abrir o livro. E cada vez que ele tira esse selo, ele está revelando alguma coisa que está, né, no ambiente da história e da profecia. Tá certo? Então, segunda sessão, 7 selos. Na terceira sessão eu tenho as 7 trombetas. Olha, Apocalipse de 8 a 11, eu tenho as 7 trombetas. É a terceira sessão. Então, nessa terceira sessão, eu vou ter também, né, a história da igreja e um momento final, que é a vinda de Jesus e o arrebatamento e o fim do mundo. A quarta sessão, eu tenho aqui agora, lembra que eu falei, então no caminho da Chapeuzinho Vermelho, vou ter um momento lá que eu vou contar a história do lobo. Então, está aqui. Né? A quarta sessão, os capítulos de 12 a 14, o livro do Apocalipse vai revelar então essa trindade do mal e essa sustentação também aqui, né, que sustenta a grande Babilônia. Então eu tenho aqui os aliados, aqui, né, o dragão e seus aliados. Na quinta sessão eu tenho a história contada com as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 15 e 16. Na sexta sessão, Apocalipse 17 e 19, eu vou ter aqui, a história revelando em maiores detalhes o fim do sistema maligno. Na sétima sessão, eu tenho um panorama que vai desde o momento em que Jesus assume o reino, que Satanás cai, que começa a perseguição da igreja e vai até a consumação dos séculos, que é o momento onde há a vinda de Jesus, o fim do mundo, o transporte para o novo céu e para a nova terra e os detalhes de como seria então a nova Jerusalém. As 7 sessões paralelas são as 7 histórias que eu vou contar. Tá vendo? Elas estão uma do ladinho da outra e em cada uma dessas sessões eu tenho mais detalhes ou revelação de coisas novas que não estavam reveladas na vez anterior que eu contei a história. Mas é uma só história e 7 perspectivas diferentes. Da mesma forma que você tinham 4 pessoas que viram o mesmo acidente. Uma estava do lado de cada rua, uma estava do lado de lá, uma estava atrás e outra estava na frente. Cada um viu o acidente de um ângulo diferente e vai poder dizer coisas que ele viu e que o outro não viu. Vamos para frente. Bom, a primeira vez que a história é contada, vamos ver aqui, Na primeira vez que a história é contada, fala da vinda de Jesus. Vamos ver. Diz aqui, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então ele está dizendo o seguinte: ele vem com as nuvens e todo olho verá.
Agora, ele está se referindo à segunda vinda de Jesus? Está aqui, olha só, no Evangelho de Mateus, no sermão profético de Mateus, o que Jesus disse? Ele disse assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Bom, isso que está aqui, não parece ser isso que está aqui? Então, Jesus deu detalhe de como seria a vinda dele. Visível, não é uma vinda secreta, ela é uma vinda que todo olho verá, e que as nações iriam se lamentar. E olha só, todos os povos da terra se lamentarão. Então, quando João ele recebe essa revelação lá em Patmos, e o Senhor, logo na primeira vez que conta a história, o Senhor não deixa de contar que haverá um dia em que Jesus vai voltar e que as nações se lamentarão. E eu sei então que neste primeiro trecho da história aqui, nessa primeira contagem da história, em Apocalipse de 1 a 3, eu tenho sim a referência à vinda de Jesus. Vamos ver agora mais para frente. Vamos para a segunda sessão, a segunda vez que a história é contada. Vamos lá. Em Apocalipse, no capítulo 6, no versos 12 e 13, olha só, a segunda sessão são os 7 selos, que está em Apocalipse 4 a 7. E eu tenho o seguinte texto: abriu o sexto selo, no sexto selo houve grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então eu tenho um evento no céu, lá nos astros do céu, e que afeta o sol, a lua e as estrelas. Agora, este evento aqui, que é contado na segunda sessão, ele se refere à vinda de Jesus, vamos ver? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, está vendo aqui, ó, o sol ficou escuro, a lua não dará a sua luz, olha aqui, ó, a lua tornou-se vermelha, as estrelas cairão do céu, está aqui, ó, as estrelas do céu caíram. Não parece que ele está falando a mesma coisa? Só que, e no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele está falando deste evento que abala os céus, os astros dos céus. Ele está falando que este dia é o dia da vinda do Filho, ó. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então ele está dizendo o seguinte: no dia que eu voltar, vai ter um abalo nos astros, sol, lua e estrela. Tudo bem? Então, eu tenho, olha só, ele já não tinha falado sobre a vinda de Jesus na primeira sessão, na primeira parte da história. Agora ele está falando de novo. Se fosse uma sequência, o mundo já acabou lá atrás. O mundo vai acabar de novo? Vai acabar de novo agora? Jesus vai voltar de novo? Não. Então, o que eu estou entendendo aí? Que da primeira vez ele contou a história, mas, se vocês observarem, ele estava dando ênfase na forma gloriosa que Jesus vem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E na segunda vez ele já está dando uma outra ênfase. Ele já botou a ênfase no que vai acontecer no céu. Tá certo? Vamos para a próxima sessão. Terceira sessão, que está em Apocalipse de 8 a 11. A terceira sessão vai me trazer aqui a informação sobre as 7 trombetas. Então eu tenho aqui, olha só, o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Inclusive é importante nós ressaltarmos aqui, Jesus ele volta na sétima trombeta, que é a última trombeta, não é na quarta trombeta. Isso. Mas então, o sétimo anjo tocou a trombeta, houve altas vozes do céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então ele está dizendo o seguinte: toca a sétima trombeta e o reino do mundo se tornou de quem? Do Senhor Jesus Cristo e do Senhor, de nosso Senhor e do seu Cristo, de Deus e de Jesus. Então quando a sétima trombeta toca, o que acontece? O reino de Deus, ele passa agora a ser de Jesus e de Deus. Por quê? Porque quando Jesus veio à terra e quando ele ressuscitou, ele deixou essa informação. Isso aqui, Mateus 28, Jesus já ressuscitou, tudo bem? Ele disse assim, então Jesus aproximou-se deles e disse:
foi-lhe dada toda a autoridade. Onde? No céu e onde? E na terra. Quem é que neste momento tem toda a autoridade, inclusive para abrir os selos e revelar, e quando ele abre o selo, ele desencadeia uma série de acontecimentos que nós vamos ver. Vai sair o primeiro cavaleiro branco, depois um cavaleiro vermelho, né? Aí depois vai sair dali um cavaleiro preto, depois um cavaleiro amarelo, e cada um desses tem uma série de acontecimentos. E quem é que está fazendo isso? Jesus. Porque ele disse o seguinte: todo o poder foi dado a mim, tanto no céu como na terra. Ele agora está no comando destes acontecimentos, tá certo? Então, quando ele fala aqui, ó, em Apocalipse, né, que o reino do mundo, olha, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, eu estou falando de um momento em que o reino já não é mais somente de Jesus, mas que ele já passou de novo de volta para Deus. Querem ver? 1 Coríntios capítulo 15, versos 22 e 24. Então, todos serão vivificados. Falou do dia da ressurreição, que eu já falei que o dia da ressurreição é o dia da vinda de Jesus, que é o dia do arrebatamento. E ele diz o seguinte: todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, já ressuscitou. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o quê? O fim. Quando ele fizer o quê? Entregar o reino a quem? A Deus, o Pai. Depois de quê? Depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Então, olha só. Jesus vem ao mundo, e aqui ele morre, ressuscita, e ele recebe de Deus todo o poder e toda a autoridade. Ele agora está no controle. O reino de Deus já chegou. Ele disse, o que Jesus disse quando ele falou logo no início do Evangelho? O reino de Deus está pertinho de vocês, está bem pertinho de vocês. Eu estou aqui. O reino de Deus está aqui. E depois ele diz, o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Tá certo? Então olha só. Então Jesus vem, assume o reino, ele é vitorioso, e ele leva a igreja à vitória, porque o livro do Apocalipse é um livro que vai contar a história da vitória da igreja também. Ele leva a igreja à vitória e ele vai destruir todos os inimigos. Quais são? O dragão, o anticristo, o falso profeta, vai destruir o sistema da grande Babilônia e ainda vai destruir o último inimigo. Qual que é? O último inimigo a ser vencido é a morte. Depois que ele vencer, então, todos esses inimigos, o que ele faz? Aqui, ó. Ele entrega o reino a Deus, depois de tiver destruído todo o domínio, autoridade e poder. Então, o que eu então percebo nesta sessão, onde fala das trombetas, Apocalipse de 8 a 11? Eu tenho aqui marcado, neste período da história, nesta história, marcado o dia da vinda de Jesus, o dia do fim do mundo, o dia então que todos os poderes do mal são destruídos e que então as coisas se voltam novamente para o reino junto onde Deus está, porque a nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens. Qual a próxima sessão? Quarta sessão. Vamos lá. Na quarta sessão eu vou ter aqui o seguinte texto: olhei e diante de mim estava alguém semelhante ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Agora ele vai contar a história de uma colheita. Então saiu do santuário outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra já está madura. Chegou a hora de colher. Chegou a hora da colheita. Agora, a hora da colheita. Qual é a hora da colheita? Qual é a hora da colheita? É o dia da vinda de Jesus e o do fim de todas as coisas. Vamos ver se não é? E o inimigo, Mateus 13:39. E o inimigo que o semeia é o diabo, o joio. A colheita é o fim desta era.
A colheita é onde? É o fim da... E os encarregados da colheita são os anjos. Então ficou claro que a colheita quando é no fim de todas as coisas. Próximo texto. E ele enviará os seus anjos, Mateus 24, sermão profético. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aqui vocês entendem então que no Apocalipse 12 a 14, que onde eu estou contando exatamente, estou dando ênfase a quais são os elementos do mal que vão estar agindo neste mundo, neste período, e em uma parte do período em especial, eu estou fazendo referência à segunda vinda de Jesus, à colheita, e também aqui, para ficar marcado, é o dia da trombeta, que é o dia da reunião dos seus eleitos. Vamos para o próximo. Nós estamos já na quinta sessão. Vamos ver então. Na quinta sessão, eu tenho aqui o sétimo anjo derramou, Apocalipse 15 e 16. Eu estou contando a história de novo. Que fala das 7 taças. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Houve então relâmpagos, vozes, trovões, um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Isso aqui é uma descrição de uma destruição. As cidades sendo fracionadas, ou seja, está ruindo, está vendo? Olha só, as nações estão se desmoronando, tem um terremoto, um grande terremoto, uma explosão, alguma coisa, mas as coisas estão se desmontando. Então é um cenário do fim. Mas o que é importante aqui agora é só a gente identificar este evento, para saber se realmente este evento é ou não é o da vinda de Jesus e o do fim do mundo. Tá certo? Vamos lá? 2 Pedro 3,10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Eu tenho aqui... O calor vai ser grande, né? Aquilo que o Ricardo falando, né? As geleiras vão derreter. O calor é calor mesmo. É um pouco mais do que isso. Para quem já assistiu aquele vídeo que eu fiz sobre o fim do mundo, ali a gente vai ver a quantidade de calor que é gerado por uma bomba atômica e a quantidade de calor que é gerado por uma bomba de hidrogênio. E que mostra então que é um calor tão intenso que as coisas se dissipam, viram pó. Tá certo? Só que nós sabemos que nós temos, não poucas, mas muitas bombas, tanto atômicas quanto de hidrogênio. Nuclear também. São nucleares, as duas são nucleares. Elas estão onde? No mar. Enfiadas na terra, em todas essas grandes nações. Certo? Uma só já acabaria com quase tudo. Agora você imagine uma explodindo e outras em sequência. Né? É muito calor, né? Então vamos para frente. Depois, olha aqui, vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu, olha só, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Apocalipse 20. Está vendo que há uma descrição meio semelhante? Ele está dizendo aqui, o trono branco. O trono branco ele se estabelece onde? Depois que tudo se acaba. Tá certo? Depois que isso aqui se desfaz, então o trono vai se estabelecer para juízo, para julgamento. E isso vai acontecer, olha só, a terra e os céus fugiram da sua presença, que são descrições semelhantes. Eu tenho essa mesma descrição aqui, né? Nações desmoronam, ilhas fugiram, né? As montanhas desapareceram, que é o mesmo evento também, semelhante ao que Pedro está relatando, da forma que os elementos serão desfeitos pelo calor. Então vocês conseguem perceber que eu tenho uma referência ao fim do mundo, também nessa sessão, mesmo que ela seja uma sessão que ela está dizendo respeito exatamente ao fim de outras coisas também, inclusive a da humanidade. Então eu tenho, mais uma vez, o relato de um fim do mundo, que também é o relato de quem? Da vinda de Jesus.
Então olha só, nós já estamos aqui na quinta sessão. O mundo já acabou 5 vezes. Então, faz sentido eu querer ler o livro na sequência? Não, porque o mundo não tem mundo para acabar 5 vezes e nem Jesus vai voltar 5 vezes. Mas eu estou contando a mesma história com ênfases diferentes em cada uma dessas vezes que eu conto. Vamos para o final. Sexta sessão. Então eu tenho aqui agora. É a reta final para o mal. É Apocalipse 17 a 19, que vai dar conta do seguinte: vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quem é esse? Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chama de fogo. Quem é esse? Jesus. Ele está descrito assim lá no início do livro. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. O que João disse a respeito de Jesus? Que ele era o Verbo. Os exércitos do céu o seguiram, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada. Olha só, a mesma descrição lá do início, né? Com a qual vai fazer o quê? Ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo, neste dia, os ímpios serão esmagados. Os ímpios serão esmagados. E ele vai ferir as nações, e ele vai pisar o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. Está falando exatamente aqui, daquele momento final, onde a terra é destruída e onde os ímpios serão realmente esmagados. E aqueles, né, que estiverem no Senhor vivos serão arrebatados. E os que morreram no Senhor serão ressuscitados. Então, mesmo eu estou falando aqui neste trecho, 17 a 19, é um trecho que vai dar ênfase, né, vamos dizer assim, ao período final, a condenação do anticristo, do falso profeta, né, desse maligno também. Então vejam só, mesmo neste 2 capítulozinhos, eu estou fazendo referência ao fim do mundo e à vinda de Jesus. Então vamos agora para a última. 7ª sessão. Fala da vinda de Jesus. Olha, Apocalipse 20 a 22. 20 é um milênio. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas o fogo desceu do céu e as devorou. Essa figura do fogo aqui, devorando todas as coisas, a gente já conhece. Então, ele está se referindo mais uma vez o quê? A um juízo, né? Aqui, ó, no momento em que os santos estão cercados, vem um juízo sobre toda a terra. Então passa aí, vamos ver se a gente encontra. O dia do Senhor, Pedro 3:10 de novo, ó. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela será desnudado. Vamos para frente, né? Olha só, como eu havia dito, neste dia os inimigos serão derrotados. Olha só quais são os inimigos. Apocalipse 29 e 15 vai dar essa indicação. No Apocalipse 18, 2 e 19, eu tenho aqui a queda da Babilônia. Muito rápido, apenas uma hora. Eu tenho também a queda de uma besta que é o anticristo e da outra besta que é o falso profeta. O que mais? Eu tenho também aqui, ó, o fim e a condenação de Satanás. E por último, eu tenho aqui o último inimigo a ser destruído, que é a morte. Então, olha só, quando eu chegar na última sessão, onde eu vou falar do novo céu e da nova terra, mas o início da história começa exatamente com o Evangelho sendo pregado, com a perseguição dos santos, tenho ênfase também, eu tenho todo um panorama na última sessão, um panorama do início ao fim, que desencadeia então no novo céu e na nova terra. Então vamos ver aqui agora, olha só para a gente poder, vamos ver se dá para ler. Na primeira sessão eu tenho a mesma história, mas eu dou ênfase aqui na vida da igreja e na vinda gloriosa, visível de Jesus. Segunda,
A segunda sessão eu tenho uma ênfase aqui, um destaque no abalo dos atos dos céus. Na terceira, Jesus entregando o reino a Deus. Na quarta, a ceifa, a colheita. Na quinta, o fim da criação terrena. Na sexta, eu tenho a vinda de Jesus para juízo, que é o lagar onde ele esmaga o ímpio. E na sétima, o fim de Satanás e também da morte. Bom,